Olá, seja bem-vindo a mais um programa do Autores na Web. Eu sou Renata Rossi, gerente da equipe de assessoria pedagógica aqui da Somos Educação. Hoje nós estamos no nosso segundo vídeo com a Ana Penido. Seja bem-vinda, Ana. A Ana é diretora do Inspirare e ela também integra o Movimento pela Base. Ana, na nossa continuação da conversa sobre as 10 competências gerais da BNCC, a BNCC ela traz a indicação de que é preciso que o aluno, que o cidadão se desenvolva de forma integral. Mas como que as competências, essas 10 competências, contribuem para esse desenvolvimento integral do aluno? Então, é importante a gente entender qual é o conceito de educação integral que está presente no capítulo introdutório da base, né? Então, a gente fala ali de que essa educação integral é aquela que compreende todas as dimensões do ser humano, ou seja, seu intelecto, mas também o desenvolvimento físico, o desenvolvimento social das suas relações, da sua cidadania, o desenvolvimento emocional, essa dimensão do emocional e também do cultural. Então, significa que a gente está buscando ali com a base romper com essa lógica de que na escola a gente vai focar no acadêmico tradicional, apenas no cabeção. Né? A ideia é que realmente a gente entenda que as crianças, adolescentes e jovens passam por um processo profundo de desenvolvimento e que esse desenvolvimento deve se dar de forma harmônica em todas essas dimensões, em todos esses espectros, né? Para que isso aconteça, é fundamental que também a gente entenda qual que é a concepção de competência na base. Porque a ideia de competência é que você tem que desenvolver conhecimentos, ou seja, os alunos precisam saber sobre as coisas. Mas também a gente precisa desenvolver habilidades, que é você usar esse conhecimento para fazer coisas, né? Você aplicar esse conhecimento. Que a gente precisa desenvolver atitudes, ou seja, muitas vezes eu tenho conhecimento, eu até tenho habilidade, mas eu não tenho a iniciativa, eu não tenho a solidariedade, eu não tenho o espírito de colaboração para fazer as coisas acontecerem. Então, conhecimento, habilidade, atitudes e valores. Né? Que é essa dimensão dos valores que tem a ver com a gente ter toda essa questão ética, né? De compreender o que vai ser positivo, o que vai ser nocivo. Então, a gente não está falando dos valores particulares que pertencem à família, que pertencem à dimensão religiosa. Nós estamos falando de valores universais, né? Que nos fazem ser humanos. Então, entendendo que a base busca essa educação integral, que não é tempo integral, mas essa educação multidimensional. Eu acho que é uma boa diferenciação que a gente pode falar, né? Do tempo integral e a formação integral. Pois é, não é educação em tempo integral, é educação integral que vai buscar essa multidimensionalidade, esse desenvolvimento pleno, conforme está escrito na Constituição Brasileira de 1988. Quer dizer, desde 88 que está dizendo que a educação no Brasil tem que promover o desenvolvimento pleno. A base, ela estabelece agora que a gente precisa promover essa educação integral como desenvolvimento pleno, baseado nessa ideia de que não são só conhecimentos, mas também habilidades, atitudes e valores. E aí, essas 10 competências, elas justamente trabalham com todas essas dimensões, né? Elas vão buscar desenvolver tudo isso. E é muito importante que a gente tenha essa compreensão de que essas competências, elas acontecem, são desenvolvidas de forma integrada. Não é só que é integral, mas também é de forma integrada. Você não fragmenta o indivíduo. Agora eu sou corpo, agora eu sou cabeça, agora eu sou sentimento, agora eu sou ideia. Essas coisas todas estão se desenvolvendo de maneira plena, mas de tudo ao mesmo tempo agora. Né? Claro, e acabou que se dividiu em 10 por uma questão didática também, né? Porque precisava ficar explícito ali o que se queria, né? As 10, elas traduzem, né, em alguma medida, quais são os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que precisam ser desenvolvidos em todas aquelas dimensões, do intelectual, do físico, do social, emocional e cultural.
Mas cabe a gente, na hora de elaborar currículos e na hora de pensar também a prática, o cotidiano das escolas, da sala de aula, de como é que a gente faz essa integração. Por isso que não dá para a gente pensar que, por exemplo, eu só vou trabalhar a perspectiva da competência da comunicação na aula de português ou na aula de inglês, né? Comunicação você faz com os mapas da cartografia lá da geografia, com os gráficos da matemática, com os recursos tecnológicos, com as linguagens artísticas. O currículo não é só o que ensinar, mas o como ensinar também faz muita diferença, né? E você sabe que muitas dessas competências, para promover esse desenvolvimento integral, obviamente que elas não são transmitidas, desenvolvidas, aprendidas através de uma aula específica. Muitas vezes é na própria atividade que você cria ali, que você vai permitir que os alunos desenvolvam empatia. Você não vai fazer uma aula expositiva sobre empatia, né? Mas como é que você media as relações entre os estudantes e como é que o próprio professor, ele é também um exemplo para aqueles alunos, para que eles aprendam o que é ser empático, por exemplo. Pelo que eu estou entendendo, não é só ensinar, é viver aquilo também, né? Porque isso, de alguma maneira eu estou ensinando, eu estou trazendo propostas didáticas para os alunos para que eles consigam construir esse tipo de conhecimento, essa competência, ao mesmo tempo que eu também tenho que ser exemplo para ele, que eu também tenho que viver isso, né? E principalmente na relação que eu estabeleço com ele, né? Não adianta a gente dizer que o aluno precisa embasar seus argumentos para que ele realmente trabalhe com evidências e na hora que ele faz uma pergunta ao professor, o professor dá uma resposta superficial sem dizer o que está respaldando aquela resposta. Porque sim, é a resposta. Porque sim, né? Ou, por exemplo, quando a gente fala de responsabilidade e cidadania e você está numa escola onde os alunos não são convidados a participar das tomadas de decisão, em que eles não têm uma opinião, que eles não podem nem exercer essa cidadania no seu cotidiano escolar. Então a escola tem que vivenciar esse currículo, né? Este currículo não é para os alunos, é para a escola como um todo, né? Eu diria que a base, ela traz essa proposta da gente repensar a educação no nosso país mesmo, né? Sair dessa educação fragmentada, conteudista, disciplinar, para pensar essa formação integral que de fato vai transformar a vida das pessoas e capacitá-las para lidar com os desafios da vida contemporânea. Então hoje a gente sabe que muitos trabalhadores, por exemplo, eles são contratados pelo seu conhecimento técnico e eles são demitidos porque não têm as atitudes necessárias para trabalhar em equipe, para ter liderança, para ter iniciativa, resolver problemas. Então a gente está falando que o mundo hoje pede uma outra formação. Ah, sim, você tem toda a razão. E a escola tem um papel chave nisso e ao mesmo tempo que é um desafio super difícil mesmo, né? Mas não é um desafio que de hoje para amanhã eu vou resolver, né? A longo prazo, é uma construção, é um plano de país, né? Sem dúvida, é uma nova concepção que exige uma mudança cultural, que exige uma mudança na própria formação do professor, exige uma mudança na própria organização da escola, das suas relações, dos seus papéis e, obviamente, na prática pedagógica. E isso vai se construindo com o tempo, mas é fundamental que seja construído de forma colaborativa. Não adianta alguém dentro de um escritório ou de um laboratório determinar regras e impor isso para escolas ou para o professor. A gente precisa inocular esse vírus dessa nova educação dentro das escolas para que elas mesmas sejam capazes de gerar as inovações, as transformações necessárias. Puxa, eu acho que é bastante coisa que a gente tem que fazer, né? Mas eu acho que a gente tem que estar super preparado para isso, né? Tem que estudar, tem que voltar para o documento, tem que entender tudo isso, né? E principalmente acho que a gente tem que ter esse olhar para o nosso estudante. Tem que olhar para ele como um ser humano e entender quais são as necessidades, as peculiaridades, quais são os interesses, para que a gente tenha esse compromisso de fato formá-lo para a vida.
Bom, você na sua fala disse a respeito das práticas pedagógicas, didáticas e que elas têm uma importância nesse momento de transformação da educação brasileira, mas eu acho que isso é assunto para o nosso terceiro vídeo. Eu queria agradecer a sua participação nesse nosso segundo vídeo. Nós voltamos, fiquem ligados no nosso terceiro vídeo, que é nesse próximo vídeo que nós vamos tratar sobre o dia a dia da sala de aula, como é que a gente pode desenvolver essas 10 competências lá na sala de aula. Até mais, te encontro no próximo vídeo.